1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Irmãos, nós vamos abordar um assunto nesta noite, passagens bíblicas, onde não é muita gente que gosta de abordar, né? Falar sobre o adversário, o inimigo das nossas almas, falar sobre o diabo, não é qualquer pessoa que gosta de abordar este assunto, sabendo que também nós precisamos ter um preparo espiritual para a gente poder falar e trazer, né, à luz da Bíblia as artimanhas, as estratégias do diabo contra a vida das pessoas, principalmente contra as vidas daqueles que estão na presença de Deus, da igreja do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui Pedro, ele escrevendo esta carta ou esta epístola universal, e ele traz para nós este despertamento da palavra de Deus, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele sempre está ao derredor, procurando uma brecha, procurando uma condição de entrar para trazer destruição. O diabo, ele não perde tempo, irmãos. E como alguns pregadores dizem, ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo de verdade. E o intuito dele é roubar, matar e destruir. Quando nós vamos aqui para João, no Evangelho, no capítulo 10, e o versículo 10, o próprio Jesus está dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o próprio Jesus está alertando: o diabo, o vosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, ele veio para roubar, matar e destruir, ou para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele não veio para brincar, ele não veio para fazer joguinho com ninguém. O diabo veio para destruir, para arrasar, para destruir as vidas daqueles que, principalmente daqueles que estão na presença do Senhor. Porque aqueles que já estão no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o diabo, ele tem um poderio, ele tem um domínio muito grande sobre aqueles que estão no mundo, né? Como usurpador, como alguém que escraviza e manipula da forma que ele bem entender. E ele tem as suas estratégias, ele tem as suas artimanhas para poder manipular e fazer daqueles que estão fora da presença de Deus como se fossem marionetes, né? Ele pega ali, domina, leva para um lado e para o outro e faz do jeito que ele bem entender, até ele levar à destruição, até ele levar à sepultura, até ele destruir completamente. Por isso que nós vemos, irmãos, tão facilmente famílias de pessoas que não têm temor a Deus, que não servem a Deus, ser destruída tão facilmente. Alguém que, às vezes, constrói uma família hoje e daqui a poucos meses está destruída. Às vezes estabelece algo em suas vidas e daqui a pouco tempo tudo aquilo desmorona, porque o diabo tem uma facilidade muito grande de entrar e destruir. E a Bíblia está nos dizendo aqui que ele anda ao nosso derredor bramando como leão. Ele não é leão, ele anda como leão, mas não significa que o fato dele não ser leão, que ele não tenha poder para destruir. Ele tem poder para entrar e destruir. E nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas onde nós vemos o que o diabo ele é capaz de fazer
na vida de alguém. Nós não vamos aqui citar a palavra Satanás, porque a gente está gravando aqui a mensagem, né? E joga lá nas redes sociais, no canal do YouTube, joga no Instagram. E hoje a gente não pode ofender o Satanás, não. Não pode falar mal de Satanás. As igrejas hoje não podem falar mal de Satanás mais. Né? Porque hoje tem os satanistas, né? Tem a religião. Então, Satanás hoje tem os seus adeptos. Então, tem as igrejas, os grandes templos, já tanto no nosso país quanto fora do país, escrito lá, Templo de Satanás. Então, tem aqueles que são adeptos, são seguidores de Satanás, né? São discípulos de Satanás, e a gente hoje, nas igrejas, não está podendo mais falar sobre Satanás. Então, vai aqui uma mensagem aqui para aqueles que não querem que os evangélicos, que a igreja, fala sobre Satanás. Eu digo para vocês que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para enganar vocês e destruir a vida de vocês. Então, este é um recado, né, para aqueles que estão nas redes sociais e são adeptos de Satanás, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna e ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Aleluias. Então, irmãos, nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 5, o versículo 1 ao 20, nos fala sobre um certo homem de um lugar chamado Gadara, e ele é chamado na Bíblia como o endemoniado gadareno. Está registrado em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, você lê todo o texto, onde a Bíblia nos diz que aquele homem estava possuído por um espírito imundo, e espírito imundo logo é o diabo. Então são demônios. O diabo se apodera da pessoa, ele é um espírito imundo, um espírito maligno. E ele então se apoderou daquele homem, e a Bíblia nos diz que ele estava destruindo a vida daquele homem. Aquele homem, ele vivia nos cemitérios, aquele homem vivia fora da sua família, aquele homem não tinha paz, não tinha sossego, porque aquele espírito tomava aquele homem e tentava sempre lançar ele nos precipícios, tentava destruir a vida dele. Então eu estou trazendo para os irmãos o que o diabo ele pode fazer na vida da pessoa, o dano que ele pode trazer na vida da pessoa, o estrago que ele pode trazer na vida de uma pessoa, porque ele veio, irmãos, para destruir, ele veio para tirar a paz, ele veio para tirar a alegria, ele veio para tirar o prazer da pessoa viver, o prazer da pessoa viver uma vida normal, né? O prazer da pessoa ter uma família, viver como uma pessoa normal. O diabo ele veio para destruir. A Bíblia diz que aquele homem ele vivia isolado. Aquele gadareno ele vivia isolado. E a Bíblia nos diz que os homens pegavam ele, amarravam ele, porque ele era um homem muito bravo, muito violento. O espírito que estava nele fazia ele ser um homem violento e bravo. Ele não tinha mansidão em sua vida. E então eles pegavam, ele amarrava ele com correntes, com grilhões, e o texto aqui nos diz que ele despedaçava as correntes, os grilhões, e fazia elas em migalhas. E ninguém podia o amansar. Está no texto aí, pode ler a partir do versículo 1. Ninguém podia o amansar. Porque uma pessoa, irmãos, endemoniada, uma pessoa que está possuído e a sua vida está tomada por um espírito maligno, é uma pessoa que ele não tem mansidão, é uma pessoa que ele não tem temperança, é uma pessoa que a todo tempo ele tem motivo para estar agitado, ele tem motivo para reclamar, ele tem motivo para poder guerrear contra alguém, batalhar contra alguém, não entendendo que aquilo não é força da carne, mas sim é força espiritual. A Bíblia nos diz, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, pessoas que você vê nesse estado, irmãos, são pessoas que são tomadas por espíritos malignos. E nós vamos mais um pouquinho
Porque a Bíblia também nos diz, em Marcos, no capítulo 9, e o versículo 14 ao versículo 29, sobre o jovem lunático. Nós temos mais uma passagem bíblica que nos prova sobre isso. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali ao redor daquela grande multidão e os escribas, disputavam com eles ali, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde que quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, irmãos, o que eu estou trazendo aqui é que nós vemos pessoas que não na sua totalidade, mas na maioria das vezes nós vemos pessoas nessa situação. Hoje, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, hoje a gente não usa, na nossa simplicidade, a gente não chama de lunático. A gente fala que a pessoa está com problema mental, está com problema psicológico. Então, esse o termo que a gente usa, está com distúrbio mental. Mas na maioria das vezes, essas pessoas estão possessas de demônios, endemoniadas. E veja aqui o início do texto, que quando o pai do menino chega, ele apresenta o jovem e fala para Jesus assim: ele está possuído por um espírito mudo. Ele está possuído. Então, o próprio pai estava declarando para Jesus que ele sabia que a situação do seu filho não era de procedência, não era de uma enfermidade natural, mas era de algo espiritual. O próprio pai sabia. Porque certamente, irmãos, ele já tinha levado ele em todo tipo de lugar. Talvez já tinha levado na medicina não deu jeito. Talvez já havia levado já no bruxo mais famoso da região, e aquele bruxo não teve poder para libertar. Talvez tinha levado no maior feiticeiro da região, e ele não conseguiu libertar aquele jovem. Levou no benzedor, levou em tudo quanto é lugar, e não teve solução. Só quando Jesus chegou que houve libertação para aquela vida. Então tem pessoas que vivem nessa situação. Não estou dizendo que todas as pessoas que é mudo e surdo, são espíritos imundos, espíritos malignos. Mas a Bíblia nos traz que pessoas, que aquele jovem, ele estava naquela situação desde a sua infância. Surdo e mudo, ou mudo e surdo. E naquela situação, de repente, ele era pego por aquele espírito, e aquele espírito, a Bíblia diz que o despedaçava. E ele começava a espumar a boca e ranger os dentes. Ele começava a ficar como uma pessoa que, como é que usa?
qual a palavra da doença hoje que usa aí? É epilepsia, mais ou menos isso, né? Então, era uma pessoa epilética, né? Epilética. Então, os dados científicos que hoje é trazido para uma pessoa naquela situação. Então, aquele jovem estava possuído por demônios. Demônios. Então, irmãos, nós vemos aqui que o diabo, ele veio, senão para matar, roubar e destruir. E ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele está procurando brechas para poder entrar, para poder trazer destruição às vidas das pessoas. E nós vemos, irmãos, que não somente esse tipo de distúrbios, né, neuróticos, né, esse tipo de distúrbio mental, não é só isso que o diabo ocasiona na vida da pessoa, mas ele também traz também enfermidades, muitas das vezes enfermidades físicas, enfermidades que traz deficiência para o corpo da pessoa. Olha essa situação. O diabo, ele tem o poder de entrar, de possuir a vida de uma pessoa e trazer deficiência física para uma pessoa. E vamos dentro da Bíblia, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, nos fala sobre a mulher que andava encurvada. Nos fala sobre a mulher que andava encurvada e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado, no dia de sábado. Né? Houve ali um questionamento agora de alguém, do príncipe da sinagoga, questionando porque Jesus estava curando no sábado. Ou seja, eles tinham todos os dias da semana, de segunda a sexta, para vir para ser curado, mas alguém veio no dia de sábado para poder ser curado. Então, Jesus libertando alguém e alguém questionando a libertação de uma mulher que há 18 anos estava enferma e andava encurvada, né? Ela andava com seu corpo torto, encurvada, porque estava enferma por um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade, irmãos, é espírito maligno. Espírito de enfermidade. Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. E ele entra para trazer libertação. Né? Ele entra para dar vida. Vida com abundância. Ele entra para endireitar o homem. Para erguer o homem. E não para colocar enfermidades. Deus pode até permitir, mas Deus não usa, o Espírito Santo não é usado na Bíblia Sagrada. A Bíblia não fala que o Espírito Santo ele atua para colocar enfermidade em alguém, mas Deus permite sim, né, que o Espírito ele possa apoderar da vida de uma pessoa, principalmente de alguém que anda fora da presença de Deus ou que transgride a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que aquela mulher ela estava enferma por um espírito de enfermidade. Então, o diabo, irmãos, ele entra também na vida de alguém e coloca enfermidade. Enfermidade que muitas das vezes alguém vai no médico e o médico receita ali, encaminha uma bateria de exames e a pessoa faz exame de tudo quanto é tipo para tentar descobrir um diagnóstico sobre aquilo que a pessoa está passando, está sentindo e nada é descoberto. O médico pega o resultado dos exames e fala: não, isso aqui está bom, isso aqui está normal, isso aqui está ótimo também, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas a pessoa está enferma.
A pessoa ainda continua doente ainda, porque a enfermidade espiritual, irmãos, a medicina humana não descobre. Não é diagnosticado por exames laboratoriais. Não é diagnosticado por exames de imagem. Não são coisas espirituais, enfermidades espirituais só se liberta, só é identificada a partir do momento em que Deus quiser tocar e curar. Porque a Bíblia nos diz que quando a mulher, Jesus avistou a mulher, chamou a mulher a si, e ele impôs a mão sobre ela. Ele impôs a mão sobre ela e ela foi curada. E nós precisamos tomar cuidado sobre isso aqui, tá, irmãos? Porque até hoje ainda existem muitas pessoas que no tempo antigo aprendeu errado. Aprendeu que sobre enfermo, sobre endemoniado, a gente não impõe as mãos, a gente levanta as mãos. E tem alguns pessoas, lideranças, que pensam que impor as mãos é levantar a mão assim. Não. Isso aqui é estender a mão, impor a mão é você tocar. É você apalpar aqui, é você tocar. Isso é impor as mãos. Então, e Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Jesus impôs a sua mão sobre a mulher e repreendeu aquela enfermidade, aquela mulher se endireitou na hora, porque aquele espírito de enfermidade saiu do corpo dela, então ela voltou a ficar com o corpo ereto, ficou normal e voltou à sua normalidade. Porque antes nada fazia o corpo daquela mulher voltar para o lugar natural. Então, irmãos, o diabo, ele veio, senão para roubar, matar e destruir. O nosso adversário, ou o vosso adversário, como Jesus disse aqui em João, no capítulo 10, versículo 10, veio para roubar, matar e destruir. Então ele não veio para brincar de ser demônio, ele não veio para ficar ali perdendo tempo, ele veio para agir, porque ele sabe também que o tempo dele é limitado, o tempo dele está contado. Ele sabe que o dia do julgamento dele, o dia da destruição dele está chegando e vai cumprir a palavra. O diabo sabe mais do que ninguém que a palavra de Deus ela está se cumprindo. E ela vem se cumprindo a partir do momento que Jesus veio à terra e que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Então o diabo, ele acendeu o seu sinal de alerta, porque ele presenciou, ele contemplou Jesus saindo do sepulcro. E o diabo tem na sua mente assim, opa, se Jesus saiu do sepulcro, se Jesus venceu a morte, Jesus também tem poder de me vencer. Se Jesus venceu a morte, Jesus também tem poder sobre mim, sobre todo o inferno. O diabo sabe exatamente disso, irmãos. Então ele sabe que o seu tempo é limitado e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas vamos aqui mais um pouquinho para a gente aprender mais um pouquinho o que é que o diabo ele pode ocasionar na vida da pessoa. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, o Espírito Santo se retirou da vida de Saul, que era rei de Israel, e agora entrou na vida dele, entrou no corpo dele, na vida dele, um espírito que o atormentava, um espírito mau que o atormentava da parte do Senhor. Ué, mas como assim da parte do Senhor? Porque Deus permitiu. Deus permitiu um espírito atormentador entrar na vida de Saul e tirar a paz de Saul, tirar a alegria de Saul. Sabe por quê, irmãos? Porque Saul caiu e entrou na desobediência. Ou entrou na desobediência e caiu na desobediência. Então foi por isso que o Espírito de Deus foi tirado de Saul e foi colocado um espírito de tormenta na vida de Saul. Porque Saul pecou contra Deus. Saul desobedeceu a Deus. Naquilo que Deus havia designado ele para fazer. Ele atropelou as coisas. E nós, irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o negócio é tão sério
que eu posso dizer com convicção aqui que Saul era um homem, ele era crente, porque se o Espírito de Deus estava na vida dele, ele era crente, ele era servo. Alguém pode até dizer, mas Saul não era rei segundo a vontade de Deus, foi o povo que pediu. Sim, isso aí é outro caso, mas Saul era conhecedor de Deus. Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava na vida de Saul, e ele foi tirado da vida de Saul e colocado em espírito de tormenta. E aí, irmãos, nós aprendemos aqui que nem crente está livre. Nem crente está livre de ser acometido por um espírito de tormenta, um espírito mau, um espírito imundo. Nem crente, nem servo de Deus está isento disso. Porque se é um crente fiel a Deus, tem o Espírito Santo. Se é um crente que tem retidão na presença de Deus, que tem comunhão na presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo. Mas se é um crente desobediente, irmãos, o Espírito de Deus ele se afasta, ele vai embora. Ele sai, ele deixa a pessoa, o Espírito Santo vai embora. E quando a Bíblia diz que quando o Espírito Santo sai, o espírito maligno ele acha a casa vazia e ele chega e entra e faz morada. É a Bíblia que diz. O espírito maligno ele acha a casa vazia porque o Espírito Santo já saiu. Então ele vem, vê que a casa está vazia, o Espírito Santo não está, ele tem poder para entrar, ele tem liberdade para entrar, ele entra e faz morada. Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da rebeldia. E o texto, irmãos, pode ler aí, o texto nos diz que quando Deus fala para Samuel, para o profeta Samuel, para Samuel ir até o rei Saul e falar com ele que Deus tinha rejeitado ele, que o reinado dele havia se rasgado, o profeta ficou com medo do rei Saul. E falou assim, o que? O Espírito do Senhor saiu dele, e agora entrou um espírito maligno, um espírito de tormenta, eu não vou lá não. E como é que eu vou chegar diante? Olha o que o profeta Samuel falou para Deus. Está no texto aí, irmãos, pode ler. Como é que eu vou chegar diante do rei Saul e vou falar para ele isso? Ele vai querer me matar. Lê o texto que vocês encontram, ele vai querer me matar. O profeta Samuel, o homem cheio do poder de Deus, ele vai querer me matar, Senhor. Porque tem situação, irmãos, que o profeta só é profeta enquanto ele está profetizando coisas boas. Tem crente que o profeta só é profeta se ele estiver profetizando coisa boa. Se ele chegou e profetizou, eis que Deus vai te dar o livramento, eis que Deus está quebrando a maldição, eis que Deus vai abrir uma porta na sua vida de prosperidade, vai te curar. Ele é profeta, ele é homem de Deus. Mas se o profeta for usado por Deus para chegar e falar assim, olha, você passou pelo caminho errado, e agora, se não voltar atrás e entrar pelo caminho certo, vai ter disciplina.